Uma matéria que me chamou muita atenção porque o cara que a gente vai falar aqui, ele é um especialista da área de tecnologia, ou melhor, ex-especialista porque ele fez uma troca de carreira, começou do zero como counter sushi, eu acho que não é contador de sushi, mas é o cara que prepara o sushi, porque eu estava lendo a matéria, é mais nesse sentido, ele quer operar fazendo sushi no, em Ginza, então ele está trabalhando por lá. E é interessante porque ele tem a mesma idade do que eu, bom, pelo menos quando ele prestou essa matéria aqui, ele tinha os seus 30 anos de idade, ele tinha essa aparência aqui meio Saitama do One Punch Man, né? Ele era careca e ele era um, assim, ele era um monk. Acho que monk ele trabalha em monastério, ele é o cara que segue Buda. Eu não tenho muito conhecimento a respeito, mas o pessoal que segue essa religião aí, eles tendem a cortar o. Fica careca, né? Parece um curirim. Então, você teve esse cara aí que ele se dedicou na carreira de TI, fez lá a sua graduação em Keio University. Eu não sei, assim, esse Keio eu já vi esse nome em vários lugares aqui no Japão, então muito provavelmente é uma boa universidade. É uma universidade provavelmente pública, então bem disputada. É, ele trabalhou na Accenture aqui no Japão, ele trabalhava como consultor. Então, provavelmente ele manja um pouco de programação, né? Consultor, você precisa manjar de sistemas para poder oferecer soluções. E ele, assim, a galera se forma aqui em TI por volta dos seus 21, 22 anos, 23 no máximo. Então, deve ter, assim, no máximo os seus 10 até 7 anos de experiência. E depois ele chutou o balde e falou: chega, vou virar um sushi man. Decidiu abandonar e virar um sushi man. Mas aí ele conta a história dele, né? Que no campo de TI e análise de tecnologia, ele viu que tinha muitas pessoas no mundo, né? Aqui no Japão você tem que trabalhar com muitas pessoas no mundo, porque é um campo onde não tem mais como você só trabalhar com o povo que fala japonês, você vai ter contato com pelo menos um indiano, e aí você vai ter que dominar o inglês. Então, esse cara aqui, ele pensou, pô, cara, tem um monte de gente aí bem melhor do que eu, por mais que esteja aqui há anos, e é um ponto de vista que eu compartilho com ele aqui. Eu tô anos e anos aqui, eu vejo muita gente bem melhor do que eu, às vezes até mais nova, e assim, dá vontade de pular fora do barco, sabe? Principalmente quando a coisa não tá indo conforme o planejado. Aí ele fala que ele passa um tempo no Tokyo Disneyland, viu que tinha um padrão de ouro lá para a experiência do consumidor, e ele se lembra de muitas é, experiências extraordinárias e do poder da comida japonesa, em particular o sushi. Eu queria abrir um restaurante de sushi no mundo afora, internacionalmente, algum dia. E, assim, o moleque aqui ele tá com um bom pensamento, porque a habilidade que você tem como sushi man, você pode levar ela para qualquer país, se você se torna alguém renomado. Então, é algo que você consegue viver livre de país e de sistema. Eu não tinha pensado por esse lado, porque, assim, ser sushi man, cara, eu acho que você precisa prestar atenção em muitos detalhes que eu, particularmente, não serviria. Você tem que ter uma destreza em usar faca, de repente usar certa quantia de ingrediente. Então, esse campo de culinária não é muito meu forte. Eu sei cozinhar, mas eu faço algo um pouco menos dependente de pequenos flavors. Flavors aqui, esqueci o nome. Tipo açúcar, pimenta, sal, eu faço o mínimo do mínimo para não deixar muito forte, porque eu perco a mão muito fácil nisso. Então, eu não iria para esse lado aqui, mas se você é um cara que tem habilidade com a culinária em si, e é algo que
estrangeiro geralmente busca bastante, por exemplo, o sushi da vida, eu acho que é muito bom, porque você consegue levar habilidade para muitos lugares do mundo, e principalmente uma culinária exótica como o sushi, que é muito bem buscado aí pelos estrangeiros. Você sempre vai ter pessoas que vão estar disposto a pagar, e se você tiver marca, né, se você for alguém conhecido, famoso, você faz muita grana por refeição preparada. A galera tende a pagar uma grana muito alta por, como é que diz, menu de sushi. Aqui no Japão, assim, você vai para uma experiência um pouco mais premium, pelo menos uns trezentinhos a seiscentinhos você, e aqui eu digo em reais, você vai gastar por aí num restaurante um pouco mais refinado. Se você for para algum cara que ele é um pouco mais, assim, extremamente fora da curva, eu não sei até aonde vai o preço. Então, é uma experiência aí que você, se você cultivar bem, você pode levar e cobrar um bom preço para sua clientela. E aqui eu estou falando desses preços por cliente. Aí você imagina, você atende pelo menos 10 pessoas ali na hora do almoço, você já juntou R$ 6.000 só em um período que você trabalhou. Então, faz as contas aí para ver quanto que um cara bom assim não ganha. Honestamente, se eu tivesse talento para isso, seria até que uma boa. O destino que ele queria, que ele tá pensando em seguir, né? Ele acha que vamos ver aqui, ele tá trabalhando em Ginza agora, ah, tá começando. Ninguém pode fazer algo perfeito, mas é, ele tá pensando que só tá podendo ajudar as pessoas que querem comer sushi. Então é ali, ele tá no começo de carreira, tá naquele se debatendo ali como um verme para poder alcançar os sonhos dele. E eu acho que tá bem certo. Eu acho que você tem que começar de baixo mesmo, pensando em outras características além de do sonho alto que está distante ainda, e também do salário. Ele fala aqui, ó, eu não vejo o salário anual como um indicador de performance. Salário é só um indicador do seu nível atual. Mais do que qualquer coisa, eu amo sushi. Então, além da parte profissional, ele realmente gosta de sushi. É um cara que ele quer dominar a arte por si só. E tá certo, se é um negócio que você consegue levar para a vida toda. Eu acho que eu até entendo o pensamento do cara aqui. A área de TI ele é muito orientada a estresse. Você tem muito contato com pessoas. O cara que prepara sushi, você não precisa de muita pessoa para te ajudar. Você pega ali o arroz, faz alguma bolinha de arroz, você corta ali a fatia de peixe, coloca junto com, sei lá, tem uns cremes estranhos que eu não sei o nome, combina ali, às vezes enrola se você for fazer um temaki, você consegue de repente enrolar arroz com o peixe e faz um temaki ali. Você faz, é claro, com uma técnica especial sua, que cada profissional ele faz de uma maneira diferente, e oferece aí para a clientela. E assim, é só você mesmo, você não tem que interagir com outros indivíduos. No máximo, você se comunica com o dono do estabelecimento que te ofereceu a cozinha, por exemplo. Mas fora isso, você não precisa assim, ligar para quase nada. Então é uma carreira interessante para quem aí está seguindo a pacificação do budismo, né, de não ter tanto estresse. Eu acho que o cara mandou muito bem. E aqui ele fala um pouco sobre os grandes sonhos nele, né? O sonho dele querer superar esse Nobu, que é uma marca muito famosa de sushi, super cara. Então, o cara tá pensando aí em sonhos absurdamente altos com as ações que ele tá tendo aí nessa nova jornada. Eu acho que, assim, para japonês que mora aqui,
Deve ser muito bom você poder ter a liberdade de escolher o que você quer, com que você quer trabalhar, o que você quer fazer e escolher essas opções que você não tem tanta interação com outros seres humanos, você não tem tanto estresse, você faz o seu horário. Porque uma vez que você vem para cá, para o Japão, como um profissional de tecnologia, ainda mais na posição de estrangeiro, você não tem tanta liberdade assim. Você está limitado pelo seu visto. Dependendo do que você for fazer aqui, você não rola de você fazer coisas por aqui. Você tem muitas restrições de liberdade. O seu visto ele corta bastante. Aí entra também as restrições do seu contrato de trabalho. Tem um monte de regras que você tem que cumprir. Então você acaba ficando numa goiolinha assim de possibilidades, onde você só pode trabalhar na empresa que você tá ou dentro da área assim que envolve alguma tecnologia. Senão, não vai rolar. Se de repente você quiser empreender, abrir um negócio e trabalhar como um sushi man, você como estrangeiro não rola de fazer isso, meu amigo. Você tem que ter certas é, permissões aí que, assim, só nascendo aqui, tendo o mesmo sangue, né, sendo de família e sendo muito rico. Se você não for, não se encaixar nessas classificações, você vai ter que se limitar aí à sua caixinha de especialização. Então, é, infelizmente, para nós, meros brasileiros pobres importados, a gente não tem tanta liberdade quanto o indivíduo aqui. Mas eu acho muito bacana que o cara consiga fazer esse tipo de transferência de carreira muito facilmente. Bom, talvez não esteja sendo tão fácil, né? Não esteja sendo tão fácil porque ele teve que começar do zero. Aqui ele provavelmente deve estar trabalhando em TI ou na faculdade. Quando ele estava na Accenture. Então ele tá começando do zero, ele não falou muitos dos ganhos dele, então provavelmente está nessa jornada. Eu não sei por que estão falando especialmente desse cara aqui, deve ser alguém famoso, eu acho. Mas enfim, eu queria trazer essa notícia porque caso você esteja aqui no Japão e tenha muita liberdade, ou seja, você não tem um visto específico de um trabalho específico somente, você tem a possibilidade de virar um sushi man. E eu achei fantástico essa possibilidade, porque você tem uma liberdade absurda se você atingir o pico da carreira. Tal qual alguém na área de tecnologia. Ele pode trabalhar em várias empresas espalhadas pelo mundo. Então, é mais uma opção. Você vai ter que ralar bastante, mas uma vez que você chegar ali no nos níveis extremos dessa habilidade, você provavelmente vai conseguir ter mais liberdade para ir para onde você quiser. Então, essa é a notícia que eu queria compartilhar hoje. Caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, considerem se inscrever no canal. Fiquem à vontade na seção dos comentários, deem um joinha e até o próximo vídeo. Falou!